pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para quê? Para concursos vestibulares e também para militar. Exatamente isso, nosso curso de História. Como você pode ver aqui o nosso e-mail, historiacom1@outlook.com, para você mandar sua dúvida, seu questionamento e tudo mais. O Facebook Istuçá, onde eu posto todos os dias exercícios, tudo mais, e dicas. O celular para mensagem, 3291650267. Como você pode observar aqui, é um resumo, essa aula é um resumo para a prova do Enem. Serve tanto para o Enem como para o pessoal da Polícia Militar de Alagoas. É a mesma coisa, tranquilo, pessoal? O conteúdo é o mesmo e serve para ambos os concursos, ambas as provas. Revolução Industrial. Depois, pessoal, eu vou falar mais ainda no nosso canal, o Istisater, dos benefícios que nós temos aqui no canal, no YouTube. Se inscreva. Já falo para você, entre no nosso canal, o Istisater. Se inscrevendo, você entra aí nas playlists. Você tem várias playlists, como de História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor, que são aulas super completas mesmo. Tranquilo, pessoal? E você tem o Pulo do Gato, que são temas importantes. Resumo ao Enem. Tranquilo que está aqui. O resumo do PM Alagoas eu ainda não pus, mas depois eu falo mais dessa playlist. Lembrando que de História da América, História Geral, História do Brasil, História e Meio Ambiente com o professor Igor são aulas super completas mesmo. Mais completas, óbvio, que o resumão. Beleza? Aqui nessa aula embaixo, nas descrições, vai ter um link que vai remeter você também à aula de Revolução Industrial, que está aqui nessa playlist de História Geral, que é super completa. O que nós temos que entender? Vamos primeiramente conceituar esse termo Revolução Industrial. Por quê? Eu gosto sempre de frisar. Porque, gente, não basta um país ter indústria e falar que ele passou por uma revolução industrial. Ah, o país tem indústria, então ele passou por uma revolução industrial. Aí nós já temos que ter um cuidado. Por quê? Aqui nesse período de 1760 a 1860, né, que vai ser essa primeira revolução no século XVIII, XIX e tudo mais, nós vamos observar o quê? Que já existia indústria em outros lugares, como na França, na Prússia, entre outros, só que esses lugares não passaram por uma revolução industrial. O que levou à revolução industrial é um conjunto principalmente de dois fatores. Dizer que um país passou por revolução industrial. Quais são esses fatores então, professor? Primeira coisa que nós temos que entender. A revolução industrial, ela é uma transformação do processo produtivo. Professor, eu não sabia isso não. Vocês não sabiam, mas agora você sabe. É a manufatura pela maquinofatura. Então existe uma transformação no processo produtivo da manufatura pela maquinofatura. Mas que processo é esse? É a única meio de você ter a máquina, mudar? Não. O que acontece aqui, pessoal, não é somente substituir a máquina. Principalmente, um dos conceitos é a mudança da força motriz. Antes, na manufatura, você tinha uma força motriz que ela era humana, animal ou então do clima, né? Uma força do ambiente, como no caso os engenhos, o vento e tudo mais, a água. Na maquinofatura nós observamos agora o que movimenta não é uma força animal, manual e tudo mais, é uma força motriz, uma força desculpe, pessoal, através de transformações físico-químicas. Ou seja, a queima do carvão esquenta a caldeira, produz essa água a vapor que vai, em pressão, movimentar o pistão. Então, é uma transformação físico-química através da queima do carvão. Beleza? Outra coisa que nós temos que observar aqui muito interessante. Eu falei para vocês que não basta um país ter indústria e eu falar que ele passou por uma revolução industrial. Um país passou por uma revolução industrial se, primeira coisa, anotem aí que é importante. Primeiro, se ele
teve uma mudança no seu eixo populacional. Ou seja, antes o pessoal vivia muito no campo, agora muita gente está indo para a cidade. Ou seja, nós temos um deslocamento do eixo populacional dentro da cidade. Uma mudança no eixo. Então isso já é um fator para ser revolução industrial. Tem que mudar com o eixo populacional dentro de um país. E segundo, a indústria tem que repercutir alguma mudança na produção, no PIB, no produto interno bruto do país. Tem que ser maior do que outra coisa. Se a indústria não repercutir esse avanço no produto interno bruto de um país, não é considerado uma revolução industrial. Então, para um país ter indústria, não é necessariamente que ele passou por uma revolução industrial. Para um país passar por uma revolução industrial, ele tem que ter a mudança populacional, tanto do campo para a cidade, né, o eixo populacional do campo para a cidade, e também ter o quê? Uma mudança significativa no produto interno bruto. Beleza? Tranquilo? Continuando. O pioneirismo. Por que a Inglaterra saiu na frente? Primeira coisa, ela conseguiu acumular capital. E ela acumulou esse capital, pessoal, através do quê? De um comércio marítimo, através da exploração de suas colônias e até mesmo de outras colônias, e atividade de corsários, que é diferente da pirataria. Os corsários são pessoas, né, são piratas legalizados pela coroa, onde eles roubam para a coroa. Beleza, pessoal? Continuando. Outro ponto importante para o pioneirismo, os motivos protestantes. Ou seja, a Inglaterra é calvinista, e calvinistas têm a acumulação, têm a ideia da acumulação de capital, gastar não com aquilo, com as coisas mundanas, mas sim ter o lucro e investir esse lucro em alguma coisa. Beleza? Outra coisa que vai ajudar aí muito a Inglaterra é a revogação do Edito de Nantes em 1685 na França por Luís XIV. Professor, o que a França tem a ver com isso? Agora você vai saber. Pessoal, até 1685 você tinha o Edito de Nantes, onde o Edito de Nantes falava que tinha liberdade de culto dos protestantes na França. Beleza. Mas a partir de 1685, quando Luís XIV revoga esse edito, os protestantes são perseguidos. Esses protestantes calvinistas que acumulam capital, sendo perseguidos, eles têm o quê? A fugir. E vão para onde eles vão? Para a Inglaterra. Né? Grande parte dessa grande burguesia protestante migra para a Inglaterra. Beleza, pessoal? Tranquilo? E a matéria-prima? O carvão e a lã que eles tinham. Mas essa lã vinha da onde? Calma, meu filho. A mão de obra também é um fator. Por quê? Desde lá do século XIII, com a Rainha Elizabeth, vem se adotando na Inglaterra a chamada política de cercamento dos campos. Ou seja, cercar os campos. Para produzir o quê? Ovelhas, a lã e tudo mais. Só que quem morava nesses lugares onde os campos foram cercados tinha que o quê? Vazar. Vaza. E esse pessoal que vazava, o quê? Levava esse pessoal para onde? Para a cidade. Uma mudança no eixo populacional já tem aí. Então essa grande mão de obra que está esvaziando o campo por causa da política de cercamento vai ser aproveitada onde? Na cidade, nas indústrias. Esse pessoal doido para trabalhar, óbvio, vão se submeter a baixos salários também, né? E pessoal, o que nós temos que entender aqui? Dentro dessa mão de obra, nós observamos a diferenciação de duas classes novas. A burguesia e a produção. Não, a burguesia e o proletariado. É exatamente isso, o trabalhador. A burguesia é quem? O dono dos meios de produção. Pessoal, é interessante que nós falarmos aqui. Antes o artesão, ele era tanto dono dos meios de produção como da sua força. Ou seja,
Eu, artesão, eu tenho meus meios de produção e também tenho minha força. Agora não. É separado o quê? Os meios de produção da força. Ou seja, quem é dono desses meios de produção, das máquinas, da indústria, é o burguês. E quem é dono da força, quem vende essa força, é o quem? O operário, o proletariado. Tranquilo, pessoal? Que vai vender a sua força. Que essa força será vendida e vai ganhar o quê? Um salário. Dentro desse salário, dentro desse todo aí, nós temos o quê? A mais-valia. A mais-valia é a reprodução desse capital. Ou seja, o trabalhador, ele, por exemplo, ele produz essa tesoura. Vamos supor que essa tesoura vale, depois de pronta, vale R$5. Supositoriamente. Só que é óbvio, professor, que tesoura cara! Não sei quanto é essa tesoura no seu local onde você mora. Mas a minha aqui eu pus de R$5. O problema, gente, é que parte desse dinheiro vai para quem? Para isso mesmo, o burguês. Quando o trabalhador acaba de fazer essa tesoura, né, essa tesoura pronta, ele não ganha tudo dessa tesoura. Ele ganha parte dessa tesoura. Por quê? Ele ganha X menos Y. Esse Y, esse menos Y, é de quem? Exatamente isso, do burguês, do industrial. É a mais-valia. Beleza, pessoal? Tranquilo? A burguesia no poder, outro fator. Porque desde lá da Revolução Gloriosa, quando os burgueses tomam o poder, com a monarquia constitucional, o que nós observamos? Eles são maioria dentro do parlamento. Eles tomam medidas aos seus favores. Nada mais, nada menos, como com os atos de navegações, onde você tem a supremacia naval inglesa, a rainha dos mares. Beleza, pessoal? E as consequências? Nós temos consequências até boas e consequências ruins, né? Eu só elenquei consequência péssima, né? Crescimento das cidades. O crescimento da cidade é uma coisa boa. É uma coisa boa e ruim, porque é um crescimento desordenado. Por quê? Além desse crescimento desordenado, do inchaço urbano, nós vamos observar o quê? A violência. Nós vamos observar o aumento do consumo de bebida alcoólica e também os problemas ambientais. Nesta aula aqui, pessoal, nessa playlist aqui de meio ambiente do professor Igor, que eu falei que é completa, o professor Igor fez uma aula sobre impactos ambientais da primeira revolução industrial. Eu acho interessante vocês observarem essa aula. Beleza, pessoal? Todo mundo aí discutindo sobre meio ambiente. Tá aí uma aula top de linha, essa playlist meio ambiente com o professor Igor. Super completa. Beleza? E entre outras coisas. Nós temos as altas jornadas de trabalho, os baixos salários, e também o trabalho infantil e feminino e tudo mais. Nós teremos movimentos de contestações, como o ludismo e o cartismo. No caso, o ludismo seria o quê? A falta de emprego, né? A poucas vagas de emprego, a quebra dessas máquinas, né? E o cartismo já é um movimento aqui mais radical, já é um movimento cartismo mais organizado, porque eles vão publicar, vão encaminhar ao parlamento uma carta com várias reivindicações, como, por exemplo, a participação política, melhores salários, menores jornadas de trabalhos e entre outros. Beleza, pessoal? Esse é o fim de Revolução Industrial. Lembrando que aqui no nosso canal Istsat, você indo lá nas playlists, você tem a playlist de História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor. Essas que estão com essa setinha são super completas mesmo. Como o próprio nome diz, essa aula aqui é um resumo. Se você observar a aula, que vai estar aqui destacada nas descrições abaixo, que vai estar dentro dessa playlist de História Geral, a aula, pessoal, é super completa mesmo. Serve para qualquer tipo de prova. O cara, para te perguntar uma coisa que não está aí nessa aula, o cara tem que ser mágico. Beleza, pessoal?
acessem o nosso canal, entrem nas playlists, porque tá tudo separadinho, tudo organizadinho para vocês. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula, voltaremos falando aí sobre mais alguma coisa, sobre o resumo PMPE, PM Alagoas, ou então Enem. Beleza, pessoal? Valeu!